Eu gostaria de acolher vocês com as palavras das senhas diárias para o dia de hoje, 23 de novembro. Do Antigo Testamento, Salmo 69, diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Do Novo Testamento, Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em Jesus Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Uma pequena reflexão. Nosso Senhor nos conhece pelo nome, nada fica oculto à sua presença. Ninguém conhece melhor a criatura que o seu Criador. Pelo sangue de Jesus, a graça de Deus foi manifestada. Ele nos resgatou para uma vida transformada em sua graça. A redenção é um presente imerecido da bondade divina. Antes que pudéssemos fazer algo de bom, Deus nos amou e continua nos amando, e nos chama para viver segundo a sua vontade. Ainda que sejas culpado, como todos os seres humanos, e do caminho da verdade te desvias, confessa-te como pecador. Ouve a palavra de Jesus agora, é o momento de retornar a Deus. Junto a Ele, o perdão te espera. Ele deseja concedê-lo a ti. Que bom Deus que nos acolhe em seu colo de amor em todo tempo, apesar da nossa natureza pecadora, apesar da nossa injustiça. Que esse Deus nos conceda sua graça e sua presença nesse nosso encontro de hoje, quando nos reunimos em seu nome. Amém. Amém. Hoje nós teremos o privilégio de ouvirmos o pastor Lohan Schultz-Tesch. Ele vai falar um pouquinho mais sobre o tema que ele vai nos apresentar nessa noite de hoje, dentro daquela perspectiva que nós estamos trabalhando, que é de personagens bíblicos. Então, pastor Lohan, quem sabe tu te apresentas, porque eu não tenho certeza se todo mundo te conhece. A palavra está contigo. Obrigado. Boa noite para vocês. Para mim é uma alegria estar aqui de novo nessa sequência, né, nessa série de estudos que nós temos feito. Então, eu sou pastor, moro em Recife, sou pastor do projeto missionário da ESLB no litoral nordeste, né, uma parte do litoral nordeste, então Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza, e também é uma comunidade que fica no agreste de Pernambuco, que é Gravatá. Então, essa é a minha área de atuação, né, acompanhando as comunidades aí nessas regiões. Então, a pastora Franciele já nos saudou, mas eu também quero, então, desejar que tenhamos um abençoado momento de diálogo, de conversa, a partir dessa temática que nós temos trabalhado. Então, hoje nós nos aproximaremos um pouco mais da história de Agar. E aí, para nós iniciarmos o nosso diálogo, a nossa conversa, então eu quero perguntar para vocês, né? Vocês sabem quem é Agar e o que sabem sobre ela? Então, eu, de início, fazer essa pergunta e quem sentir a vontade de responder. O que vocês sabem sobre Agar? Bom, a escrava de Abraão, né, Pois não, pode falar. Serva de Abraão e mãe de Ismael, que foi filho de Abraão. Bom, a quem Sara mandou embora para o deserto junto com a criança, e em toda aquela situação de quase morte, ela ouviu a voz de Deus e Deus salvou. E ela diz que Deus seria aquele que me vê, ou aquele que me chama pelo nome, não sei, alguma coisa assim. Mais alguém gostaria de partilhar? E também quem não conhece Agar, né? Também pode ser essa a pergunta, né? Quem não conhece ou sabe pouco também, né?
Então, essa é a nossa personagem, né? Essa pessoa, né? A história que nós queremos ver um pouco mais hoje. Agar, ela não é uma das personagens, né? Apesar de vocês terem partilhado detalhes muito legais, muito importantes, né? Sobre a história, mas ela não é uma das personagens mais famosas que nós temos na Bíblia, né? Acho que se fizéssemos uma pesquisa, né, quais são os seus personagens favoritos ou aqueles que você conhece, Agar talvez não apareceria em muitas listas, né, dessa pesquisa. E assim como Agar, né, muitas outras histórias, né, de outros personagens que não têm toda essa fama que outros têm, né? Então, são personagens bíblicos que tiveram e ainda têm a sua história, de certa forma, ocultada, algumas silenciadas e outras até menosprezadas, né? Tratada como sem muita ou grande importância. E aí uma outra pergunta para conduzir o nosso estudo, né, a nossa conversa, se vocês teriam algum palpite sobre o motivo de algumas dessas histórias, inclusive de Agar, não serem tão famosas assim, né, de serem silenciadas, ocultadas, né? Vocês teriam algum palpite por que temos tantas histórias na Bíblia que não conhecemos muito, que foram ocultadas, silenciadas? Olha, eu acho que, sinceramente, eu acho que tem muito a ver com a nossa construção histórica mesmo, da Bíblia, e a decisão de eliminar algumas figuras, especialmente mulheres, mas no caso de Agar ainda tem toda essa questão dos ismaelitas, né? Então eu acho que houve uma pressão assim forte da nossa construção histórica, estou falando, né, tanto de católicos como de protestantes, para que não seja vista, para que não seja muito pensada a respeito e para que caia no esquecimento. Obrigado. Mais alguém? Eu também compartilho dessa mesma opinião, e como ele mesmo já falou, desculpa, eu não sei o nome, mas assim, compartilho da José. mesma... Oi? José. Então, José de Arimateia, mas José um personagem simplifica. Pois é, tá simplifica bom. José. Então, a Agar também colocava em evidência, se a gente fosse trazer ela para o centro dos personagens importantes, ela colocaria em xeque aquele casalzinho perfeito que, de algum modo, culturalmente, aquele povo representava, né? Sara e Abraão. Então, vamos esquecer essa personagem aí, não só pelo que ela representou futuramente, o povo a partir do qual o filho foi gerado, né? Mas principalmente por eu não manchar essa ideia do casal que seria pai dessa grande nação. Eu acredito que sim. E especialmente por ser mulher também, como bem falou o José. Muito obrigado. Só pelas participações de vocês, já fiquei bem empolgado, ainda mais com o estudo de hoje, né? Vocês já foram trazendo alguns temas que vão aparecer, né, durante a minha exposição. Então, é isso mesmo, né? Alguns motivos são esses mesmo. E eu, para provocar ainda mais, diria que talvez o principal deles, né, que origina todos esses que vocês trouxeram, seria o embranquecimento da Bíblia, né, da redação, da tradução e da interpretação dos textos bíblicos. Então, por que é importante trazer isso? Né? Para nos aproximarmos com mais detalhes da história de Agar, é preciso falar sobre a questão racial que está por trás disso, né? Nós sabemos que por muitos anos e até hoje os textos bíblicos eles foram manipulados para justificar a escravidão, por exemplo, né? Com base na ideologia de uma raça pura que afirma
a superioridade de pessoas brancas sobre pessoas negras. Sem dúvidas, essa ideologia influenciou e influencia diretamente na interpretação dos textos bíblicos, né? E naturalizando algumas situações, né? Por exemplo, relações de dominador e dominado, superior e inferior, naturalizando também situações de violência, né? Contra determinados grupos de pessoas para um bem maior, entre aspas, né? Então, vamos pensar um pouco. Por que causa muito mais comoção, admiração e envolvimento das pessoas? Ler sobre um mar que se abriu ou um homem engolido por um grande peixe do que admitir situações de discriminação e inferiorização. Então, muitos conflitos foram ocultados, né? Embates, críticas sociais, denúncia de exploração, o próprio racismo, né? E exemplos não faltam para ilustrar essa realidade. Então, se nós, por exemplo, vamos para o capítulo 12 do livro de Números, né? Ali nós vemos uma situação de racismo, né? Talvez nas entrelinhas, mas vemos, né? Miriam e Arão se indignam com a escolha de Moisés por uma mulher preta. E é preta mesmo, né? No hebraico, mas ela foi traduzida apenas como etíope ou cuxita. Por exemplo, também a hostilidade por ser preta, que a amada no livro dos Cânticos pede para o seu amado não se atente para isso, ou seja, para o fato dela ser preta. Cânticos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aí nós temos o profeta Jeremias, salvo por uma intervenção de um subalterno eunuco preto, um serviçal do reino, né, que intercede, que apela ao rei para ajudar o profeta. Jeremias 38. E aí, pastor, mas você está querendo dizer, então, que nós devemos agora colocar, inverter os papéis, né, colocar as pessoas negras como superiores às brancas? Não, porque aí o problema permaneceria o mesmo, né? O alerta, o convite é para que a gente possa entender que existem muitos fatores que influenciam um texto bíblico e na forma como essas histórias, né, bíblicas chegam até nós. Então, se a palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho, nos dá orientação, consolo, como encontrá-la nesses textos bíblicos que retratam violência, por exemplo, né? Para início da nossa conversa, né? É muito importante esse tema da negritude na Bíblia, né? Principalmente pela história de hoje, que é de Agar, mas também para a nossa vivência de fé, né? Então é um tema bem amplo também, eu sugiro que aprofunde o conhecimento depois desse estudo, né? Textos, né, artigos, enfim, que falam sobre essa questão, né? Que problematizam e trazem para a nossa realidade, para essa reflexão. Mas vamos nos concentrar em Agar. Então, quem é Agar, de onde ela vem, qual é a sua história, o que ela nos ensina? Agar era uma mulher escrava, egípcia e negra. Então, ela se localiza na genealogia de Noé, que está registrada no capítulo 10 de Gênesis, né? O patriarca Noé, ele concebeu 3 filhos, Sem, Cã e Jafté. Os descendentes de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Isso no capítulo 10 de Gênesis. E aí, dos 4 filhos de Cã, 3 se instalaram na África e 1 na Ásia. E Mizraim se instalou no norte da África. E o nome, Mizraim, é o nome hebreu para designar o Egito. Além disso, o nome Agar, ela é de origem semítica e pode significar algo como fuga. Mas tem o nome, né, pesquisadores, né, afirmam que como Agar era egípcia, então talvez o seu nome também tenha sido dado por Abraão depois de tê-la adquirido como sua escrava, quando Abraão visitou o Egito. E aí lá no capítulo 12, né, de Gênesis, temos esse relato dessa visita de Abraão ao Egito. Então, existe também uma suspeita de que o faraó tenha oferecido Agar como um presente a Abraão. E aí, o versículo Gênesis 12
versículo 14, 15 e 16, diz assim: Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada ao palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Gênesis capítulo 12, tá? Essa passagem. Então, na Bíblia não tem registrado, de fato, né, de onde, né, em que momento que Agar foi parar na família de Abraão e virou escrava da família. Mas tem essa suspeita. Então, os escravos, eles também, naquela época, viviam na casa dos seus donos, sem o salário, em troca apenas de moradia e alimentação. Então, esse é um breve resumo sobre Agar. E agora nós vamos para textos bíblicos, né? Porque nós temos duas passagens bíblicas que relatam e mencionam Agar. O primeiro deles, né, quem tiver com a Bíblia perto e quiser acompanhar, é Gênesis 16. Mas eu também vou compartilhar com vocês aqui, então, o versículo bíblico, a leitura. Gênesis, todo o capítulo 16. E aí, essa leitura está na Almeida atualizada. Então, essa aqui é a tradução. Alguém poderia fazer a leitura? Eu leio. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em teus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Berebe. Agar deu à luz a um filho Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Obrigado, pastora. Então, essa é
o primeiro texto bíblico que menciona Agar, né? Que também introduz ali a sua história. E aí, para nós continuarmos, eu quero perguntar então para vocês o que chama a atenção de vocês nesse texto, né? O que passa agora no pensamento e no coração de vocês depois desse texto? Eu fiquei assim meio incomodada com aquela parte do anjo falar para ela se humilhar, né? Assim, eu achei meio forte, meio cruel, assim, né? Falar para ela não volta, aí fala e tal da descendência e tudo, mas eu achei forte, assim, essa parte, eu achei cruel. Sim, obrigado, Patrícia. Quem mais? Alô? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Regis. O texto, ele relata, né, um pouco de assim, discriminação, né, patriarquismo, né? Porque hoje, quando uma pessoa moderna, né, uma pessoa assim, bem atualizada, né, faz a leitura de um texto assim, bíblico dessa forma, a pessoa ela tende a ser discriminadora, né, e preconceituosa também. Então, nesse sentido assim, o texto ele às vezes ele pode trazer um pouco de incômodo, né, às pessoas que, principalmente na questão do feminismo, né? Quando você vai trabalhar a questão da mulher empoderada, né, atualmente. Então, é bom até esclarecer, porque o texto está dentro de um contexto, mas ele incomoda muito a sociedade atual, né, nesse sentido. Né? Obrigado, Regis. Então, nós temos aqui no texto um conflito, né? O conflito, ele rege toda a narrativa do texto, né? O conflito entre Sara e Agar. É uma situação um tanto abusiva e violenta, né? Então, Agar, por ser escrava de Sara, ela é entregue a Abraão para ter relações com ele, já que Sara, sua esposa, era estéril. Então, nós temos aqui Sara, uma mulher que está frustrada por não poder ter filhos, com uma chance de ficar mal falada pela sociedade e também preocupada com a sua velhice, né? Quem cuidaria dela? E também Abraão, né? Por ser idoso, sofria por não ter um herdeiro. E aí Sara vê uma alternativa, como alternativa algo que era muito comum na época. Em muitos casos, constava no contrato matrimonial que se a esposa fosse estéril, ela deveria providenciar outra mulher para fins de procriação com seu esposo. Então, é isso que Sara faz. Ela põe em prática esse plano, essa alternativa, oferecendo, né, entregando Agar, a sua escrava, para ter relações com Abraão. Então, após a notícia da sua gravidez, Agar ela olha com desprezo para Sara. E aí aqui já fica uma pergunta, né, até uma inquietação, assim, né, até pessoal minha, né, qual a natureza desse desprezo, né? E aí tem pessoas que vão afirmar que esse desprezo seria justamente pela condição da esterilidade de Sara, ou seja, quase que um olhar de superioridade com Sara, né? A Agar estava grávida e Sara não. E já outras problematizam, né, que esse desprezo seria o resultado, né, de tudo que Agar foi submetida, né, por toda essa situação, né, uma relação sexual contra a sua vontade, né, ela foi entregue ao seu patrão ali para ter relações sexuais. Então, diante disso, Sara vai falar com Abraão, depois humilha Agar e Agar foge para o deserto. Né, nas entrelinhas desse conflito, né, está manifestado a cultura do patriarcado, né? Porque, no fundo, nós temos duas mulheres vítimas de uma ideologia que tira delas o protagonismo de suas histórias, né? O direito de decidir, né, os rumos da sua vida, né?
Então, no fundo, temos duas mulheres que são vítimas dessa ideologia. E aí, o que mais está por trás desse conflito, né? O que mais compõe esse cenário desse conflito, né, entre Agar e Sara? É interessante sabermos que o livro de Gênesis, ele contém inúmeros elementos culturais, literários e religiosos que foram responsáveis pela formação de Israel. Então, é sempre necessário afirmar que não havia homogeneidade na cultura do povo israelita, né? Era uma cultura que tinha influência de muitas outras culturas, religiosidades. Então, a redação dos textos do Antigo Testamento também sofreu essas influências, né? De uma multiplicidade de culturas e cosmovisões. Então, obviamente, haviam a presença de culturas africanas, e elas foram importantes na formação da identidade do povo de Israel, bem como na relação com Javé, Deus. Então, a redação do livro de Gênesis, assim como todo o Pentateuco, né, esse bloco dos 5 primeiros livros da Bíblia, ela foi finalizada no período pós-exílio. E aí vamos lembrar que o exílio babilônico ele foi um período muito difícil, muito sofrido para a história do povo de Israel. Então, nesse período do pós-exílio, o povo estava num processo de reorganização, né? Então, as leis estavam sendo regidas pela religião, o povo estava se reorganizando, então tinha esse sentimento de nacionalismo, a disciplina e o legalismo era a forma pela qual regia o poder nessa época, nesse período. Então, esse período também ficou marcado pela discriminação de mulheres e pessoas estrangeiras. Então, a cultura patriarcal Sim? Não, pois não. A questão do Deus estatal, né? do Deus nacional de Israel, e junto a isso, o que você já comentou do racismo, mas que o racismo não se limita à questão de brancos e pretos, né? Mas essa coisa nacionalista, essa coisa judaica, né? sobre a terra, sobre os povos, e como se tivesse algum dia existido, talvez a época em que as tribos estiveram mais unidas, foi ali na época de Davi, até onde eu sei, mas em termos de extensão territorial, e que isso durou pouco, né? E que sempre teve essa convivência. Quem estava na Terra não foi substituído assim por inteiro, nem a cultura deles, nem os costumes. Então, tem umas leituras que se faz, que está muito na moda, né, agora, mais do que em outros tempos, mas algumas leituras que, assim, que ao meu ver, assim, eu fico pensando, né, que, poxa, Israel, ele, na época de Davi, conseguiu juntar as 12 tribos, mas aquilo ali durou 30 anos, não sei, 40. Depois isso se desfez, a tribo do norte foi ocupada por outros povos, e depois os babilônios vieram também para ajudar. Então, essa coisa purista, assim, essa coisa do romântica, do ideário nacionalista do Deus de Israel, acho que vem muito influenciado, claro, pelo Pentateuco mesmo, e a gente esquece mesmo de se é que foi Moisés que escreveu. Estou colocando só a minha opinião. Se foi Moisés que escreveu, Moisés ele viveu no Egito também. Ele tem elementos culturais ali que vieram do Egito, e até religiosos. É o que eu penso. Tá bom. Obrigado. Se alguém quiser saber mais sobre o processo de formação do povo, nós temos estudos sobre isso realizados, acho que 2 anos atrás, pelo pastor Nelson, só sobre a formação do povo de Israel, né? Nessa pluralidade, diferentes leituras e compreensões.
Está lá no nosso canal da Luterana São Luís. E nós temos também sobre esse processo das tribos. E tem um panorama histórico bem interessante, assim, em vários estudos lá no nosso canal. Então, se alguém quiser aprofundar a nossa leitura e compreensão sobre esses temas de formação do povo e um pouco mais da história, pode falar conosco depois que a gente compartilha os links, ou procurar Luterana São Luís, está lá no nosso canal com a nossa logo. Obrigado, pastora Franciele. Então, para ainda compondo, né, e trazendo qual era o pano de fundo, né, o contexto, né? Então, também a sociedade ali do Antigo Testamento, ela era marcada por um conflito entre cidade e campo. Então, quem moravam nas cidades, né, os cidadãos da corte real, altos funcionários, comandantes militares, sacerdotes, grandes comerciantes. E no campo, os camponeses, meeiros, servos, diaristas, os escravos. Então, a cidade explorava o campo através da cobrança de tributos e do trabalho forçado. Então, diante de tudo isso, né, esse é o pano de fundo, né, que está o nosso texto. Nós temos, então, e vemos Agar disposta a reverter essa situação e sair dessa realidade de opressão que ela se encontra. Então, ao que tudo indica, a sua fuga, ela é algo pensado, ela tem um objetivo, né, que é voltar para a sua terra, o Egito. E aí a fuga de Agar, ela é um ato libertador, né? Ela traz de volta o protagonismo da sua história, né? E Deus vai em busca dessa escrava. Ela ouve, né? Deus ouve o seu clamor, promete um espaço na história futura com seu filho. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E aí, o outro texto bíblico, que é a sequência dessa história, né, é no capítulo 21, Gênesis 21. Então, quem tiver a Bíblia também por perto e quiser acompanhar, eu vou projetar também. Gênesis 21, os versículos 8 a 21. Posso ler? Pode sim. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Até que versículo, pastor? Pode seguir. Só um instante. Está projetado, se você quiser acompanhar. Ah, tá. Ok. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está.
Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui. Obrigado. Então, agora eu repito a mesma pergunta depois do primeiro texto, né? Agora, com esse segundo texto. O que passa no coração, no pensamento de vocês, né? Quais são suas impressões? O que chamou mais atenção para vocês nesse texto? Não sei, o destaque aqui me parece assim, Deus viu o menino ou Deus ouviu o menino. Existe esse destaque aí para a questão de Deus ver o menino e ouvir o menino? Sim. Eu trago aqui a questão da promessa que ele fez a Agar. Ele fez uma promessa anterior a Sara e Abraão, de que seria uma grande nação, e aqui ele faz essa promessa também a Agar, de que aquela criança também deles viria um grande povo. Então, se a gente for olhar para a história atual, principalmente, parece que esse povo é menos importante do que o povo de Israel, ou ao longo da história, isso ficou um pouco... a gente constata, né? Parece que Israel tomou para si a ideia de que ele é o único povo da promessa, mas aqui é uma promessa clara que Deus fez também a esse outro. Obrigado. Quem mais? Então, uma breve comparação entre os dois textos bíblicos, né? Gênesis 16 e 21. Em ambos os textos, acontece uma situação semelhante com os mesmos personagens que a gente tem, né? Sara, Abraão, Agar e o filho. E ambos o conflito surge em torno do filho de Agar. Capítulo 16, o texto diz que Agar, que estava grávida, despreza Sara, que não podia ter filhos. E aí no capítulo 21, Sara, que tiver um filho, despreza Agar, porque ela não aceita que o filho de Agar, né, da sua criada, seja herdeiro junto com seu filho. Tanto nos capítulos 16 e 21, o problema é colocado por Sara. Enquanto que Abraão ele, não tem um papel principal nem a iniciativa. Ele age de acordo com Sara. Né? No capítulo 16, Abraão vai... ele não apresenta uma oposição, fica quase que neutro, né? E no capítulo 21, né, pelo contrário, ele apresenta, né, o texto apresenta os sentimentos de Abraão em relação a Ismael, né, ao filho de Agar. E também nós não podemos esquecer, né, vou voltar nisso, né, há um conflito que compõe toda essa narrativa, né? Mas quando a gente fala desse conflito de Sara e Agar, é importante tomar atenção de que não se trata apenas de uma disputa entre duas mulheres, né? Até porque Agar, ela não é só mulher, ela é escrava. E Sara não é só mulher estéril, ela é a patroa, né, a dona de Agar. Então, se a gente generaliza essa disputa, né, mulher contra mulher, né, Sara e Agar nesse sentido, a gente perde o específico do conflito, que é justamente essa relação de escrava e patroa. Né? E em uma sociedade conhecida, como nós já falamos, né, vocês também já trouxeram, né, por essa cultura patriarcal e também por relações poligâmicas, né? Então,
Então, só alguns exemplos, né? Gênesis 30, Jacó, Raquel e Lia. 1 Samuel 1, Samuel, Ana e Penina. 2 Samuel 13, né? Temos ali o estupro de Tamar, né? Por Amnon, que tinha esposa. Então, o fato de Agar ser escrava de uma mulher muda todas as estruturas sociais, né? Dá uma chacoalhada na estrutura da sociedade. Então, o pano de fundo desse conflito entre as duas mulheres, tem alguns pesquisadores que vão afirmar que é uma luta que elas têm para garantir, né, esse status de esposa e patroa dentro dessa sociedade. Então, ainda tem a problematização de que Agar e o seu filho, né, eles ocupam o último degrau da escala social, né? Além de mulher, Agar é escrava, é estrangeira e está grávida. Então, ela necessita do apoio, da ajuda das pessoas. Então, o texto bíblico ele nos apresenta vários estágios, né, de um processo de aniquilamento mesmo, né? Agar é mulher, é escrava, é estrangeira, né? Como se nós estivéssemos descendo ali as escadas do porão da opressão. Então, ainda falando da comparação, né, do capítulo 16 com o capítulo 21, né? No capítulo 16, Agar, ela foge, né, da casa de Abraão e Sara, e no capítulo 21 ela é expulsa, né? Botam ela para fora, junto com seu filho. Mas Agar, ela se torna sujeito teológico da história, de toda essa história, né? Que ela contraria todos os modelos ali da sua época, e ela assume um papel de propriedade de homens, né? Então, ela ressignifica a sua experiência com a divindade, por exemplo. Né? Esse é o ápice teológico da narrativa bíblica, né? Esse diálogo que ela tem, essa experiência tão íntima, tão profunda que ela tem com Javé. Então, o que nós podemos concluir assim, dessa temática, né? O protagonismo de mulheres e também a memória de escravas egípcias, e trazendo essa participação de destaque de Agar na narrativa, né? Ela transforma não somente a sua relação com Deus, mas também de toda a humanidade, né? O que antes era exclusivista e restrito, agora faz parte de um plano maior, né? E um plano inclusivo. Então, Abraão não será apenas o pai dos descendentes de Isaac, né? Mas também das nações que correspondem ao filho da escrava egípcia. Deus não será o Deus de Israel, mas o Deus de todos os povos. E aí, mais uma pergunta para nós, né? O que Agar, então, representa para nós, né? O que a sua história nos ensina, nos inspira? Eu acredito que ela nos ensina, nos inspira a questão da resistência, né? Você, mesmo estando em uma condição social menos favorecida, você continua firme, né, e crendo, né, e confiante, né? Existe um filósofo, né, alemão, Hegel, se não me engano, no século XVIII, né, que fala dessa relação do senhor e do escravo, né, da relação que há entre o senhor e o escravo. É uma relação histórica, né, na humanidade, né, de que tanto o servo, né, o escravo depende do senhor e o senhor também depende do escravo, né. E o que mais me encanta, né, nos textos sagrados, né, no Evangelho, é que o Senhor ele não elimina, né? Jesus, a gente consegue perceber que Jesus ele não elimina essa relação, né, entre senhores e escravos, mas ele traz um novo modelo de relação que é a base do amor, né? De amar, de ter compaixão pelo outro, né, pelo próximo. E o que é interessante notarmos na história de Agar é que
ela, pelo fato dela desprezar Sara, né? Parece-me que Deus, ele, independente da sua condição social, você não deve desprezar, né? Então, em consequência disso, ela também foi desprezada, né? Por Sara, né? Então, fica uma lição para nós, né? Independente da nossa condição social, nós não devemos desprezar as pessoas, né? Obrigado, Regis. Então, a gente deve reler e repensar sempre a leitura bíblica do texto sagrado. Quantos elementos hoje foram novos e foram colocados, e a gente ser um agente de mudança, que é possível mudar, né? Que é possível mudar, que é preciso resistir, que a leitura que a gente está acostumado a ouvir nem sempre ela corresponde, ela não esgota a verdade, a gente deve ter consciência disso, e o Deus abençoou em Jesus Cristo todas as nações. Jesus nasceu em Belém, Jesus não nasceu em Jerusalém, por exemplo, né? Nasceu lá em Belém, lá na Cisjordânia, mas ele abençoou a humanidade inteira. E esse, para mim, o significado. E também a gente ter uma certa coragem também de falar isso, porque de assumir algumas posturas éticas, algumas coisas que eu não são complicadas, né? Por exemplo, na época mesmo da escravidão, eu sei que tinha teólogos, claro, que defendiam a escravidão. E também tinha aqueles que ficavam em cima do muro, que dizia que a escravidão era ruim, mas também a não escravidão também era ruim. Então, assim, não tinha uma posição clara de defesa de uma coisa ética, moral. Não estou nem falando em questão religiosa, porque já seria natural num ambiente religioso você ter. Mas tinha teórico que os dois lados eles não contemplam toda a verdade. Então, quer dizer, nenhum dos dois lados está certo. É isso que a gente tem que fazer? Não. Olha, vamos assumir um posicionamento que, com relação a tudo que você falou, citei a questão da escravidão, mas tem a escravidão moderna, claro, tem os tráficos humanos modernos, são muito as nossas lutas, e a gente é muito omisso. A gente fica muito calado, muito na boa, muito no nosso conforto, e a gente não fala. E quando fala, infelizmente, a grande maioria das pessoas assim, toma um posicionamento que eu acho que se afasta muito do projeto de Deus para a humanidade. Obrigado, José. Alguém mais? Eu acho que eu vou pegar um gancho do que a Patrícia falou lá com relação ao primeiro texto e do que foi trazido agora, que é com relação ao projeto de Deus e a relação de desconforto com o que o anjo fala no primeiro texto. Não sei se tu irias falar isso, estou te cortando. Posso? Lá no primeiro texto, né, a Patrícia mencionou um desconforto e a gente não sabe exatamente o que acontece lá. Por que o anjo diz aquilo que é dito, mas a gente pode ver o que o texto nos traz e qual a diferença dos dois textos. Porque no primeiro texto o anjo manda de volta e no segundo há uma palavra de bênção, né? No primeiro texto a gente tem uma mulher que está grávida, que está fugida. E como pessoa escravizada fugida,
o seu dono, a sua dona, poderiam ir atrás dela, né? E ela ainda carregava uma carga preciosa, que era filho de Abraão. Não era, a gente sabe que é dela, mas assim, pensando olhando para essa pessoa como propriedade, o filho que ela carregava no seu ventre era filho de Sara e de Abraão, né? Então ela poderia ser perseguida, ela poderia morrer, e com ela essa criança que, como Nair disse antes, seria uma criança de promessa. Eu entendo essa fala do anjo naquele momento como um cuidado de Deus. Volta que o tempo ainda não é chegado. Volta porque agora não é seguro. Volta porque esse menino precisa nascer, tá um pouquinho mais forte. E quantas vezes isso não acontece com a gente, né, Di? A gente não entendeu o tempo de Deus e fica incomodado, e fica agoniado e nessa pressa. Já no segundo texto, a relação é diferente. Quando ela é expulsa, ela sabe que ela não vai mais ser perseguida. Ela está livre, né? O menino já está um pouquinho mais forte, ele também foi expulso da casa. Então, eles estavam livres para viver. E a partir daquele momento, então, a palavra de Deus com relação a essa mulher e a esse menino é outra. É, como foi dito, né? De bênção e de cuidado para que aquelas vidas se mantenham, e o projeto de Deus é de vida em abundância. Às vezes a gente só precisa ter um pouquinho de pressa, né? Um pouquinho de paciência, desculpa, um pouquinho de pressa. Um pouquinho de paciência, né? Sem deixar de lado isso que Regis e José falavam, né? De buscarmos que todas as pessoas tenham vida digna em abundância, mas com esse cuidado, entendendo que o tempo de Deus às vezes é diferente do nosso. Obrigado, pastora Franciele. Miriam levantou a mão. Não, isso foi antes, quando para a gravação, e aí eu não soube tirar aquela mão levantada, desculpe. Não, eu também não vi que já pegadinha. Mas eu estou aqui atenta. Foi para a gente ver você agora. Ah, mas eu já estou quase terminando uma tarefa urgente, já dou as caras. Então tá. Alguém mais gostaria de partilhar, gente? Algo mais? Então, sim. Não, é porque eu achei bem interessante assim esse comentário da pastora Franciele, e realmente me deu, assim, fez muito sentido para mim, assim, essa diferenciação, né, das duas situações, porque eu estava realmente muito incomodada com a diferença das duas passagens, né? A outra, eu senti também um cuidado, uma coisa assim tão, né? Cuidado, veio para mim essa ideia do cuidado. E aí eu não tinha me dado conta dessa diferença de contexto, que numa situação ela estava como uma pessoa escravizada, e na outra situação ela tinha sido expulsa. Então, assim, ia complicar muito a vida dela, realmente, ela, né, sei lá, de repente ela ser recapturada, não sei, enfim. É isso. E aí, e linkar isso com a questão da importância da gente entender que o tempo de Deus não é o nosso, né? Eu acho que não é nem que geralmente não é o nosso, que muitas vezes não é o nosso, é que geralmente não é o nosso. Geralmente é um tempo que demora bem mais e exige bem mais, assim, sei lá, um amadurecimento espiritual para a gente poder seguir em frente em paz, né? Sabendo que é um tempo diferente mesmo. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Então, se nós pudéssemos resumir tudo que vocês falaram, isso, né? O que H representa para nós? Transformação das realidades de dor em esperança, né? É um encontro de esperança que H tem ali no deserto com Deus, né? Ela se achava sozinha com seu filho, sentindo-se abandonada, prestes a morrer. E aí Deus a vê. Né? Deus a ouve, a resgata. O Deus de H, ele é o Deus das pessoas oprimidas, né?
das pessoas escravizadas. Ele é o Deus da esperança. Talvez por esse motivo esse encontro entre a divindade e a mulher egípcia aconteça no deserto, né? E aí tem um teólogo, né? O nome dele é Ronilson Pacheco. Ele vai escrever, vai dizer que a teologia, né? E aí ele diz assim: esse estudo e arguição sobre Deus e seus feitos, sobre Jesus de Nazaré e a mensagem do Evangelho, não tem origem na elaboração organizada e apologética dos pais da igreja. Ela nasce no deserto, com o povo que caminhava no deserto. Trata-se de um lugar de trânsito e novo nascimento mediante a presença especial de Deus. Acho muito especial, né, essa fala do Ronilson, né, que a teologia nasce no deserto. Né? O que significa dizer isso? Né? Tem a função de destronizar, ou seja, de trazer para mais perto da nossa realidade, mais perto das pessoas, a experiência de fé entre Deus e as pessoas, que resulta numa teologia, né? A teologia ela não é apenas uma ciência, né? Ela é uma realidade que se origina de uma experiência, né? Da forma como essa experiência atravessa a nossa vida, impacta, influencia. Então, e aí, né, não é só quem estuda teologia que faz teologia, né? Nós fazemos teologia, né, na nossa vida, né, a partir dessa experiência, né, de como a gente é atravessado, impactado por o que está dentro dessa experiência de Deus e as pessoas, né? H fez teologia, cada um de nós aqui faz teologia a partir da nossa vivência, né? Regis levantou a mão, pode falar. Eu estava lendo, né, um conteúdo da Bíblia de Jerusalém, né, sobre o tema, né, e tem uma tradição bem antiga, né, do Antigo Testamento, que fala que um escravo, para ele ser livre, né, aquele senhor, né, ele teria que ter, né, deveria não ter, né, um primogênito, né, o seu primogênito teria que morrer, né. Aí só então o escravo, né, vendo que aquele senhor não tem a primogenitura, né, é que ele se tornaria um escravo livre. Né. Então essa tradição antiga, né, cabe assim muito na vida de H, no sentido de que Deus ali, né, trabalha a libertação, né, da vida dela. Né. Deus liberta. Né. E eu acredito, assim, eu vejo com bons olhos, né, esse movimento do Espírito de Deus ali, né, na vida de Abraão, né, de Sara e de Agar, porque Deus ali, na verdade, ele tira a opressão, ela deixa de ser escrava e passa a ser livre, mesmo vivendo no deserto, mas cuidado por Deus e passa a ser livre. Né? E é justificável quando nós pensamos assim, né, não foi preciso morrer, né, o filho de Sara, né, para que ela fosse livre, né, mas ela simplesmente saiu, né, e Deus cuidou, né, e amparou, né, e é muito interessante essa história de libertação que aconteceu na vida dela. Né. Obrigado, Regis. O César também levantou a mão. Sobre essa passagem final, né, do capítulo 21, alguém falou algo e eu lembrei que eu sempre ficava muito curioso porque a leitura evangélica conservadora, tradicional, ela sempre foca muito o filho da promessa como sendo Isaac, né? O outro era o filho da escrava. E numa leitura mais dispensacionalista, essa valorização de Israel como nação eleita, ela é muito valorizada, né? E é uma leitura seletiva de muitos textos, esquecendo, e quando voltamos a esse texto, que Agar expulsa e eles estão ali morrendo de sede no deserto, vão morrer, né? De repente Deus aparece, hoje aparece e diz que Ismael também, ele vai fazer também de Ismael um grande povo. Né? Então Ismael também é filho da promessa, e não só Isaac, como essa leitura evangélica majoritária tenta
colocar para a gente, né? Mostrando que, na verdade, apesar do texto ser escrito num contexto patriarcal, favorável a uma história muito grandiosa de Israel, ainda assim, aqui e ali o próprio redator deixa escapar que Deus é muito mais um Deus que olha para todos os povos do que um Deus que vai escolher uma nação que vai sublimar uma outra porque tem direito a uma terra, a um espaço, né? Então, Deus já estava se mostrando muito mais do que viria a ser a figura de Jesus do que esse carrasco que nos ensinaram a vida inteira, né? Então, ele olha para Ismael também com muita misericórdia e muito amor. Era esse o comentário que eu tinha a fazer. Muito obrigado, César. Mais alguém? Eu gosto muito também de lembrar ainda né, Gênesis 16, algo que às vezes pode passar despercebido, mas Agar nomina Deus. Agar dá nome para Deus. Pastor Lohan disse que ela faz teologia, e vejam a teologia que ela faz. Você tem aí o nome que ela dá para Deus? Gênesis 16, o versículo 13. Tu és Deus que me vê. Qual é a teologia que ela faz? Né? É o versículo 13. Você está aí. Primeiro que dar nome não é algo que qualquer pessoa dá nome para Deus. A gente sabe que a questão do nome de Deus, ela é bem complexa, né? A gente conhece aquele texto de Moisés, eu sou o que sou, mas é Deus quem fala. Aqui Agar, ela dá nome para Deus. E o nome que ela dá, eu acho que pode falar muito pra gente também. Esse Deus, tu és o Deus que vê. E naquele momento Deus a viu. E Deus continua vendo as pessoas que ainda hoje estão nesse lugar de escravização de diversas formas, esse lugar de descaso, esse lugar de injustiça. Deus vê essas pessoas e as vê com misericórdia, Deus as vê com amor e Deus as vê com cuidado, e Deus também nos vê, né? Na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, e Deus também nos vê. Então a teologia que o pastor Lohan lindamente falou antes, né? A teologia que Agar faz é uma teologia extremamente profunda e que fala muito também para nós hoje. Obrigado, pastora Franciele. E ainda uma coisa que a gente também precisa lembrar, né? Assim, além dessa questão de que Agar dá nome a Deus, né? Agar é a única mulher do Antigo Testamento que recebe a promessa de uma grande descendência. E a primeira a quem o Deus do cristianismo se revela, né, diretamente. Então, tamanha importância tem Agar para a fé de todo o povo de Deus, né, para nós. Então, reconhecer o protagonismo de Agar nesse texto bíblico é devolver para Agar a dignidade que foi tirada dela, né? Contestar o que muitas interpretações, exegeses fizeram com o tempo, né? Tirar de Agar o comando da sua própria história. Então, o encontro de Agar com Deus, ele é um sopro de esperança, né? Para milhares e milhares de pessoas, mas principalmente mulheres que se encontram em situações de opressão, né? Mulheres tiradas da sua terra, humilhadas, excluídas, com as suas identidades perdidas, os seus sonhos frustrados. E aí nos resta a esperança, né? Uma única esperança: Deus está conosco, né? E a iniciativa do próprio Deus sair e vir ao nosso encontro, né? Deus é quem nos vê,
que zela por nós. Então, né, ter em Agar essa importante pessoa, história, né, de uma mulher africana, que representa essa transformação, né, dessa realidade de dor em uma realidade de esperança. Então, em Agar, nós nos reconhecemos também, né, como pessoas expostas a diversas situações de sofrimento, de dor, de perda, de abandono, de discriminação. E em Agar, nós também nos encontramos quando nós celebramos a libertação e a transformação, né, de todas essas realidades em um anúncio de vida nova, né? Então, para encerrar a minha exposição, e aí a gente tem um tempinho então ainda para conversar, em Agar nós percebemos que Deus vê a aflição, ouve o clamor e vai libertar o povo, né? E aí também nós, na nossa vida, nas situações, né, nós temos essa esperança, essa promessa, essa certeza em Agar, que nós também podemos dizer, né? Tu és o Deus que me vê, independente da situação que eu esteja. Então, assim eu encerro a minha exposição, a minha provocação para vocês, essa partilha, e aí fazendo uma pergunta, né, a pergunta final. E aí quem quiser, né, se sentir à vontade para poder compartilhar, mas se não, para que seja uma pergunta para, no íntimo do nosso coração, também guiar as nossas reflexões, né? Que momento da minha vida eu já me senti como Agar e exclamei: Tu és o Deus que me vê. E assim eu encerro a minha provocação para vocês. Posso falar? Pode, por favor. Eu agora não olhei ainda para mim, quando é que eu me senti assim, mas eu estou pensando na pastoral do cuidado e nas pessoas que estão em sofrimento nos leitos de hospital e que, de repente, se sentem abandonadas por Deus. E daí dizer para elas que Deus as vê, assim como Agar foi vista por Deus. É isso. A aprofundar. Mas primeiro, assim, de cara, já pensei na pastoral do cuidado. Obrigado, Miriam. Quem mais que passa no coração de vocês? Eu acho que, pelo menos comigo foi assim, né? Quando H sempre foi desconhecida para mim. Era apenas a serva, né? E a gente às vezes fala serva para amenizar um pouco, né? Ela foi a escrava de Sara, né? Porque serva a gente ainda pode até dar uma amenizada, mas ela foi escrava de Sara. Então, ela era apenas a escrava de Sara, né? Que tinha tido o filho e tal, mas depois, né, de se aproximar mais da história, né, mudou assim algo em mim, assim, e até senti um fortalecimento da minha própria fé, né, porque vendo esse exemplo, né, de ver em Agar que também posso confiar de que Deus né, me vê, né, independente da situação que eu esteja, mas também de que Agar mostra que é importante confiar, mas também a gente precisa também tomar de volta o protagonismo da nossa vida, né? Então, ela toma de volta esse protagonismo que foi tirado dela, né? E então, para mim, depois, acho que quando a gente se aproxima de Agar, abre novos horizontes para a nossa fé, né? Nessa nossa relação com Deus, né? Que seja assim para vocês também, a partir de hoje, essa importante figura, história, pessoa, personagem, né, bíblica para a nossa fé, né, para a nossa relação com Deus. Se não temos mais manifestações, temos? Então vai, Nari. Então, eu também, como Miriam falou,
eu fico pensando nas muitas mulheres com as quais eu trabalho e que vivem em situação de invisibilidade, e às vezes a gente fica buscando referências para dizer a elas, para levar esperança, né? E que Deus não está de olhos fechados para as suas dores, para a sua história. E assim, eu também, como vocês, há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, jovem, não sei, a gente fez uma cantata sobre as mulheres da Bíblia. E eu vivo em busca da minha memória de lembrar uma música que eu ouvi sobre H. E aquilo me marcou muito, porque a gente cantava e a gente representava a personagem bíblica. E H me marcou desde esse tempo. Eu nunca esqueci da história dela. E ao longo desse período agora, mais recente, eu venho estudando com algumas mulheres, e esse protagonismo das mulheres, que não eram as mulheres que estavam em espaço de privilégio, vamos dizer assim, traz tanta esperança, porque eu, como muitas pessoas também, vivo um pouco esse desencanto, ou vivi, será que esse cristianismo, de fato, ele faz sentido para esse fundamentalismo, principalmente, faz sentido para muitas pessoas, e para mim tinha perdido o sentido. E quando eu começo a me aproximar de novo dessas mulheres, de quanto elas nos ensinam a sair desse lugar, e a olhar que Deus olhou H, depois Raabe, Noemi, Ruth, mulheres estrangeiras, e que nos dão uma nova perspectiva de um Deus que se importa com todos os povos. E me inquietava muito Israel, nação santa, povo escolhido, como se só eles fossem escolhidos. E Jesus quebra, né, essa narrativa, quebra essa perspectiva, esse paradigma aí. Mas eu queria referências anteriores a Jesus, né? E Deus se fez presente na vida de H, de Raabe, de Noemi, de Ruth. Eu estava ouvindo um estudo semana passada sobre Vasti, ou Vasti, eu não sei exatamente como se escreve, e a pessoa trouxe uma outra perspectiva de Vasti, que sempre é criminalizada, a mulher insubordinada, a mulher que não é exemplo para ninguém, enfim. E como essas mulheres, e como Deus pode nos falar de todo o seu amor através da vida delas. E já estou me alongando demais. Obrigada. Eu fico muito feliz de ouvir, de ver Deus agindo na vida de pessoas que elas estavam condenadas a serem desprezadas. Eu me vejo na vida dessas mulheres também. Obrigado pela partilha. Pastora Franciele, era isso. Eu tenho que ligar o microfone, né? Senão não funciona. Muito obrigada, pastor Lohan, pela profunda fala nessa noite de hoje. Ninguém está saindo igual como chegou. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Encontrar-se com esse olhar tão diferente sobre uma mulher que não parece importante nas histórias que a gente costuma ouvir, né? Foi muito... Acho que foi um alento pro coração da gente também. Vocês sentem assim? Deixou um quentinho assim no coração da gente para encerrarmos esse dia. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu antecipo a vocês que na próxima semana nós teremos o último estudo bíblico
desse bloco de estudos nesse formato, que os estudos bíblicos estão sendo conduzidos pela União Paroquial Norte e Nordeste. E na semana que vem nós vamos ter o privilégio de novo de ouvir o pastor Nelson Kilpe. Ele foi provocado a falar sobre um homem, então temos uma mulher, um homem, uma mulher e um homem. Ele não confirmou para mim ainda qual será o personagem bíblico. Então, até sair o convite a semana que vem vai ser surpresa. A gente não vai deixar totalmente surpresa porque a gente tem que convidar outras pessoas, né? Mas vocês sintam-se convidadas e convidados, guardem esse link. E para estarem conosco, também se quiserem convidar outras pessoas, há sempre espaço para termos mais gente nessa roda. Pastor Lohan, vamos encerrar com aquela bênção? Tu queres que eu cante? Tu cantas? Nós cantamos? Acho que cantar em conjunto não dá, né? Eu acho que você pode cantar, eu vou poupar vocês disso. É uma bênção que está no nosso cenário, e eu acho que para vocês ela vai passar a ter um novo significado a partir dessa noite de hoje. Então recebam a bênção de Deus, ou faço de forma cantada. A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos e todas nós. Amém. Que a bênção de Deus seja sobre vocês. Abençoado descanso, bom restinho de final de semana e até a próxima quinta. Tchau, gente. Boa noite a todos e todas.